Leon Denis. Socialismo e Espiritismo. Conteúdo resumido. Nessa obra, Leon Denis mostra seu pensamento sobre as importantes causas sociais. Em suas próprias palavras, Denis afirma que socialismo e espiritismo estão unidos por laços estreitos, visto que o primeiro oferece ao segundo o que lhe falta mais, isto é, o elemento de sabedoria, de justiça, de ponderação, as altas verdades e o nobre ideal sem o qual este último corre o risco de permanecer impotente ou de mergulhar na escuridão da anarquia. Prefácio. Não conheço o texto original de Leon Denis que serviu de base à presente tradução de Wallace Leal Rodrigues e igualmente não encontrava motivo para esta análise que me foi solicitada por esse dedicado companheiro de doutrina. Aliás, suas observações e notas já haviam aumentado sobremaneira o volume em relação ao texto original e incluído dados históricos e biográficos importantes sobre a matéria. Vale observar, ainda, de início, que o trabalho de Leon Denis sobre socialismo e espiritismo foi redigido quando ainda não se conheciam os principais experimentos políticos originados com as teorias de Engels, Marx e Lenin, nem as distorções de conceitos e mesmo de conteúdo. Mas o primeiro destaque deve ser dado às diversificações do socialismo, pois, deformado em sua análise e aplicação, tem servido de cobertura para estruturas de Estado que não correspondem à sua realidade doutrinária. O cristianismo tem sua base nos princípios socialistas, relativamente à forma de organização da sociedade. Allan Kardec, no tópico As Aristocracias de seu livro Obras Póstumas, analisa o processo de socialização do poder, em perfeita consonância com o que consta do 1 grau Celsius capítulo de A Gênese. Com esta confissão tão próxima de Marx, infelizmente, as religiões têm sido um instrumento de dominação. O extraordinário criador de Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle, a página 51 de seu livro La Nouvelle Révélation, Edições Payot, Paris, 1919, afirmava: o homem é livre na medida em que coloca seus atos em harmonia com as leis universais. Para reinar a ordem social, o espiritismo, o socialismo e o cristianismo devem dar-se as mãos. Do espiritismo pode nascer o socialismo idealista. Filho de operário, já aos 12 anos de idade trabalhava Leon Denis descolando folhas de cobre na Casa da Moeda de Bordeaux. Conta-se que muitas vezes seus dedos sangravam no contato áspero com o metal. Essa origem operária ajudou a marcar o sentido social de sua vida, mesmo porque até visão deficiente foi consequência do esforço noturno do estudo, já que trabalhava durante o dia. Com raízes operárias e ele próprio trabalhando de dia para garantir os estudos de noite, pôde mais tarde dedicar-se ao movimento cooperativista e ao serviço beneficente do ensino. Por isso mesmo não lhe foi difícil compreender, conforme expõe neste trabalho, que socialismo e espiritismo estão unidos por laços estreitos, visto que o primeiro oferece ao segundo o que lhe falta mais, isto é, o elemento de sabedoria, de justiça, de ponderação, as altas verdades e o nobre ideal sem o qual este último corre o risco de permanecer impotente ou de mergulhar na escuridão da anarquia. E reforçou essa afirmativa acentuando que o socialismo poderá tornar-se uma das alavancas que levará a humanidade para destinos melhores. A procura de uma nova ordem social em que o homem não seja o lobo do homem, mas o seu irmão, é o sonho de toda a humanidade. Nenhum cidadão de sentimentos firmados nos princípios do cristianismo pôde aceitar, sem uma justa reação, as disparidades sociais e econômicas que colocam em fabulosas riquezas, em geral mal ganhas e mal utilizadas, ao lado de agrupamentos de párias que não têm o mínimo para sobreviver. Kardec, em Obras Póstumas, no capítulo Liberdade, Igualdade e Fraternidade, como em O Livro dos Espíritos, destaca: risquem-se das leis e das instituições, das religiões e da educação, os últimos restos da barbárie e os privilégios, destruam-se por completo todas as causas que dão vida e desenvolvimento a estes eternos obstáculos do verdadeiro progresso e que, por assim dizer, aspiramos por todos os povos na atmosfera social, e então os homens compreenderão os deveres e benefícios da fraternidade, e a liberdade e igualdade se estabelecerão por si mesmos de qualquer forma. Estava Kardec seguro de que chegaremos a essa fase de justiça social com liberdade e igualdade e, ainda em Obras Póstumas, pode orientar para que a alcancemos, afirmando: a aspiração do homem para uma ordem de coisas melhor que a atual é um indício certo da possibilidade de que chegará a ela. Cabe, pois, aos homens amantes do progresso ativar esse movimento pelo estudo e a prática dos meios julgados mais eficazes.
Essa compreensão das mudanças de estrutura e da própria ordem social está profundamente comprometida com o conteúdo da doutrina espírita, que se baseia na justiça da reencarnação, mas que atribui ao ser humano a tarefa fraterna de auxiliar o irmão, procurando eliminar as diferenças através de uma prática social que permita ao homem auxiliar o semelhante necessitado com os bens que possua. Os dogmas que envelheceram reclamam uma outra vivência e, por isso, a revolução que representou o cristianismo, abalando os alicerces do poderio romano na palavra meiga do Nazareno, tem o mesmo sentido da revolução que o espiritismo prega, visando a destruição do egoísmo e levando os homens à convicção de que nada possuem de seu, pois que são meros depositários dos bens materiais e simples usufrutuários da riqueza. Desse depósito e desse usufruto haverão de dar conta na sucessão das reencarnações. Não havia violência na pregação de Jesus, embora ele fosse claro e preciso com referência à riqueza, toda vez que lhe era propiciada uma oportunidade de manifestar-se. E os apóstolos seguiram-lhe os passos. A própria Igreja Católica procura atualizar-se socialmente, como se fizesse uma autocrítica na procura do cristianismo primitivo. Tem, no entanto, dificuldades intransponíveis, porque a estrutura conservadora de muitos séculos é uma séria barreira ao encontro da via socialista para diminuir as desigualdades flagrantes e as injustiças sedimentadas pela ordem social vigente. A introdução da encíclica Mater et Magistra seguiu a linha da Rerum Novarum e da Popularium Progresso. Já o Papa Pio XI denunciava como principal vício do capitalismo liberal o divórcio entre a ordem econômico-social e a moral, embora não pudesse a Igreja passar da palavra à ação. O problema, porém, não estava apenas em diagnosticar as raízes da miséria e em condenar a voracidade do capitalismo, mas em procurar os caminhos para essa justiça social que foi banida do planeta. Aí, as dificuldades se acumularam e a Igreja não passava do diagnóstico. A conversão cristã teria que vir com a revisão de Zaqueu, no encontro com Jesus, anulando as injustiças praticadas com a restituição dos bens e a dispensa dos privilégios que mantinha. Enquanto a conversão de Zaqueu não se amplia com a repetição do gesto, a ordem estabelecida fica intocável e o comprometimento com as iniquidades sociais e com as estruturas sedimentadas é reafirmado a cada momento. Não foi uma advertência vã de Jesus ao moço rico que pretendia segui-lo e ao qual recomendou que deixasse seus bens, nem a observação quanto ao óbolo da viúva que dera tão pouco e no entanto fora dádiva maior, porque enquanto outros ofertaram do que lhes sobrava, ela doara do que lhe fazia falta. Não foi, também, sem razão que as lições se repetiram, demonstrando que a riqueza deveria estar a serviço da comunidade de tal maneira que o mau uso da propriedade poderia significar maiores empecilhos para alcançar o reino dos céus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mateus 19:24. No Deuteronômio 15,4, está o clamor para que não haja lugar para a pobreza, com a condenação dos lucros e juros. No Levítico 25, 35, 38, ou a condenação de exploração do homem, Levítico 19:13. As lições do cristianismo primitivo estão vivas, renascendo nos princípios da doutrina espírita que eclodiu praticamente com a Revolução Industrial na Europa. A substituição de um sistema social por outro não foi a solução, porque o que se fez necessário é uma ordem social baseada na fraternidade e no amor ao semelhante. As próprias nações ricas luxam à custa da miséria do denominado terceiro mundo, fornecedor de matérias-primas, mergulhado num alarmante índice de mortalidade infantil, fornecendo uma mão de obra aviltada numa atmosfera de doenças, de miséria e de fome, onde o homem não se diferencia do animal no tratamento que recebe. Por isso mesmo, Kardec pôde comparar as nações aos homens quando advertiu que se elas seguissem o preceito de não fazer às demais o que não desejassem que lhes fizessem, o mundo viveria sob o signo da paz e do progresso. Vencido o egoísmo, será mais fácil extirpar as outras paixões que corroem o coração humano, lembra Leon Denis. De fato, o nosso edifício social a ser construído pelo socialismo pode não excluir todas as iniquidades, porque a condição humana não é de perfeição, mas, sem dúvida, significará muito na edificação de uma sociedade menos injusta. A constatação dessas iniquidades não é feita apenas pelos espíritas que pregam uma ordem social mais cristã. Os documentos mais recentes da Igreja Católica Subsídios para Puebla, documento número 13, Conferência Nacional dos Bispos Brasileiros, Edições Paulinas, 1978, pág. 8,
são utilíssimos na constatação dessa realidade. Observa-se no continente latino-americano uma exacerbação do conflito opressores e oprimidos, devido a uma situação de gritante iniquidade social. A iníqua repartição das rendas vem propiciando um perigoso afrontamento das classes sociais. A posse dos meios de produção concentra-se nas mãos de grupos poderosos ou do Estado, ao mesmo tempo em que se acelera a desnacionalização das economias nacionais, pelo domínio crescente das multinacionais. A revolução que significa o espiritismo é mais profunda, porque penetra as bases do comportamento humano e implica uma revisão de princípios morais, sem o que a revisão jurídica, econômica e social não seria alcançada com eficácia. Mas devemos compreender que o socialismo não pode ser uma fórmula artificial que deva ser imposta de forma ditatorial neste ou naquele país, neste ou naquele continente. Partindo do fundamental, compreendendo o socialismo como uma reação da coletividade contra o predomínio dos interesses individuais ou grupais, teremos que admiti-lo com características próprias de cada comunidade, sob pena de copiarmos exemplos desajustados de cada uma das realidades nacionais. Uma incursão pela história nos faz passar pelo socialismo de Platão, Thomas Morus, Campanella, Engels, Marx, Lenin, etc., mas as contradições que podem nos levar exatamente ao contrário do que se procura estão nas limitações puramente econômicas das fórmulas e da análise. O espiritismo acrescenta um outro elemento ao socialismo, distinguindo-o das outras fórmulas, embora reconheça que Platão não se aplicou o método psicológico para explicar o surgimento do Estado em razão das necessidades do homem, como advertiu dos riscos com a multiplicação dessas necessidades. Aí exatamente aqui, nascendo o comércio e surgindo o dinheiro, o homem acostumou-se ao excesso e ao luxo e, com estes, adveio a ganância, complicando a estrutura primitiva do Estado. Em consequência, a pobreza e a riqueza teriam que conviver, guerreando-se através dos tempos. Lembra Platão que nessa altura a paz interior desaparece e até o menor estado se divide em duas partes distintas, o estado dos pobres e o dos ricos, que se digladiam. O espiritismo, embora compreenda e explique certos fenômenos sociais e econômicos através da lei da reencarnação, tem que ser eminentemente revolucionário no sentido de reivindicar as mudanças da estrutura da sociedade, combatendo a concentração da riqueza e a ausência de fraternidade que significam a manutenção dos privilégios e dos excessos no uso dos bens. Jesus, filho de artesãos, ensinando pelo próprio nascimento a grande lição evangélica dos simples e o amor pelos pobres, foi um revolucionário por excelência, mas não se transformou num caudilho a serviço de grupos ou partidos, porque sua missão transcendia as misérias do Império Romano e não podia, por isso mesmo, perder-se no labirinto das paixões políticas e das artimanhas da burocracia da administração. A vida de Jesus e dos apóstolos ao lado da população cristã de Jerusalém era a demonstração prática e real dos ensinamentos que pregavam a fraternidade e a vida comunitária. É evidente que os tempos são outros e que com o progresso técnico e científico, com a revolução industrial e as mudanças sensíveis na forma de vida e de convívio social, não se poderia reproduzir a mesma atmosfera e exigir da comunidade atual que vivesse como os apóstolos. No entanto, os princípios que fundamentavam aquela vida, ou seja, o sentido de cooperação e de auxílio, o amor pelos humildes e necessitados, a repartição dos bens com o semelhante, a predominância dos sentimentos sobre a ganância, do amor sobre o ódio, são imutáveis no correr dos séculos e marcam o verdadeiro sentido cristão da vida. O Espiritismo não prega novidade quando realiza o chamamento à vida simples e fraterna. Figuras inesquecíveis como São Vicente de Paulo e São Francisco de Assis, há séculos, são legendas desse amor cristão. O fundador da Ordem dos Franciscanos era filho de um rico comerciante e, no entanto, ao invés de dar-lhe os bens e a fartura, atendeu ao chamamento de uma voz interior, voltando-se para os pobres. E São Vicente de Paulo teve sua biografia resumida numa frase que costumamos reproduzir pela beleza da comparação: nele, como em certas plantas nas quais as flores nascem antes da folhagem, a caridade nasceu antes da razão. Como, no entanto, eliminar as pragas da propriedade privada de que falava Thomas Morus no Utopia? Como continuidade histórica do cristianismo, o Espiritismo no seu sentido evolucionista caminhou para o encontro com os ideais socialistas e não teve dúvida em afirmar através de Kardec que uma nova ordem de coisas tende a estabelecer-se e os mesmos que a isso se opõem com mais empenho são exatamente os que mais o ajudam, sem sabê-lo.
Mas onde estariam essas pragas da propriedade privada? Einstein, citado por Humberto Mariotti, O Homem e a Sociedade numa Nova Civilização, Edicel, São Paulo, 1967, em afirmativa constante de artigo na revista Gauche Européenne, de Paris, janeiro de 1957, apontava essas causas. A anarquia econômica da sociedade capitalista, tal como existe hoje, constitui, a meu ver, a fonte real de todo o mal. E prossegue Einstein. Por uma questão de clareza, chamará doravante por trabalhadores a todos aqueles que não compartilhem da propriedade dos meios de produção, ainda que isto não corresponda a um uso normal do termo. Para o Espiritismo, os bens são concedidos em custódia e o seu usufruto apresenta valores espirituais que são creditados aos que compreenderam que esses bens não lhes pertencem, sendo o homem mero instrumento no uso da propriedade a serviço do conjunto social. Deve ter sido esse o fundamento de Cosme Marino, para afirmar que o socialismo é um capítulo do Espiritismo no seu livro É o Concepto Espiritista do Socialismo, editado em Buenos Aires em 1960 pela editora Victor Hugo. Outro não é, também, o objetivo de Humberto Mariotti no seu já citado volume O Homem e a Sociedade numa Nova Civilização. O socialismo deve promover as reformas ousadas, acelerando a evolução para a transformação, na expressão de Léon Blum, conceito que não se afasta daquele que entende que o cristão sincero e fiel às origens do cristianismo tem que ser acessível à renovação social e às transformações que nos levem a uma sociedade justa, como preconizou o Divino Mestre. Para isso é necessário coragem, renúncia e sinceridade de propósitos. Jean Jaurès, nos seus Discours à la Jeunesse, de 1903, assim o reconhecia: coragem é ir ao ideal e compreender o real. É procurar a verdade e dizê-la. É não seguir a lei da mentira triunfante, e não fazer da nossa alma, da nossa boca e das nossas mãos eco dos aplausos imbecis e dos gritos fanáticos. Reconhecemos que o capitalismo envelheceu e que muitas foram as modificações por que passou a sociedade. Assistimos ao surgimento do contrato trabalhista, eliminando o trabalho escravo, embora ainda vigente mesmo depois da abolição da escravatura, a redução das horas de trabalho, as férias, as licenças, o descanso semanal remunerado, etc. Mas a sociedade capitalista, por sua vez, reagiu a essas conquistas e, assim, confiou à inteligência jurídica da época as medidas legais que lhe facultassem sobreviver e aí se instalaram os trusts, as multinacionais, as sociedades anônimas, os títulos de crédito, a garantia fiduciária, as fortunas móveis, que encontram tranquilo sono no segredo dos depósitos de bancos suíços, as falências que deixam os falidos mais ricos do que antes. Essas adaptações de sobrevivência justificaram afirmações como estas de Walter Lippmann e Nicholas Murray Butler, respectivamente. Walter Lippmann, A Cidade Nova, 1938, páginas a 32 e 329. O capitalismo moderno não teria podido se desenvolver se a sociedade por ações não existisse. A sociedade por ações foi a maior descoberta dos tempos modernos, mais preciosa que a do vapor e da eletricidade. Um ponto, no entanto, é sempre colocado em debate quando se examina o tema que foi objeto do trabalho de Leon Denis, Socialismo e Espiritismo, o relativo ao materialismo histórico e a interpretação do conceito econômico como fundamental e o da luta de classes como essência do marxismo. Alemão de nascimento, Marx, após os estudos no colégio de sua cidade natal, cursou as universidades de Bonn e Berlim, indo em 1843 para Paris, a fim de dedicar-se ao estudo do socialismo com Arnold Ruger, em colaboração com o qual editou os Deutsche Französische Jahrbuchen, onde publicou os primeiros estudos conhecidos depois como marxistas, particularmente a crítica da filosofia do direito de Hegel. O conceito materialista da história não se conjuga com a doutrina espírita e, nesse aspecto, as posições são inconciliáveis. Convicto de que a economia política constitui a base da sociedade capitalista e que a atividade intelectual não é senão reflexo da evolução econômica, Marx dedicou-se inteiramente ao estudo dessa matéria. O conceito materialista da história, assim exclusivamente compreendido, iria constituir-se numa irreconciliável divergência com o socialismo que fosse capaz de conviver com o espiritismo. Estava Marx preocupado com o elemento revolucionário da história e não com a origem das coisas. Negava valor à afirmação dos filósofos idealistas de que as transformações provinham, antes de tudo, do espírito ou da razão absoluta,
porque entendia que elas tinham origem nas condições materiais da existência. Parecia mais preocupado em localizar a realidade ou a verdade social, mas a falha de sua interpretação do homem está exatamente na exclusão do elemento moral e espiritual. Mas essa divergência fundamental não poderá invalidar todo um acervo de estudos de interpretação econômica da história que ele processou com dedicação e boa-fé. Basta aos espíritas e demais espiritualistas suprir essa falha de interpretação, incluindo a visão cristã dos fenômenos. O combate ao marxismo, aliás, tem sido feito de maneira sectária, em geral tendo em vista apenas a preocupação de defesa dos dogmas de certos grupos religiosos ou de interesses de grupos econômicos ameaçados. O marxismo trabalha os fatos, mas o certo é que expressou realidades sociais e econômicas, embora lhe faltando o importante suporte do fenômeno espiritual que Allan Kardec pesquisou e definiu em sua importante obra de codificação da doutrina dos espíritos. Considerava Marx o espiritualismo uma irrealidade e o responsabilizava pelo apoio aos regimes reacionários e conservadores. Ignorou a essência revolucionária do cristianismo e deixou de considerar que os erros estavam na sua distorção e não na sua essência original. Jules Moche, em Socialisme Vivante, editora Robert Laffont, Paris, 1960, em um dos seus capítulos analisa a questão relativa ao materialismo histórico. Aponta o materialismo clássico de certos filósofos como irreconciliável com as doutrinas religiosas que distinguem a alma eterna do corpo perecível, visto que, segundo essa escola, a vida está indissoluvelmente ligada à matéria e, nesse caso, a alma só existe no corpo e pelo corpo. Assim, sublinha que o materialismo histórico de Marx é a tese segundo a qual os fenômenos econômicos constituem o substrato da vida dos grupos humanos e são eles que a condicionam e que exercem uma influência dominante na evolução social, política ou moral dos homens, não tendo qualquer relação com o materialismo clássico. E afirma, ainda, não devemos, de resto, levar a teoria do materialismo histórico às suas últimas consequências. Seria absurdo reduzir toda a evolução das sociedades a considerações econômicas, assim como negar a influência de outros fatores morais ou humanos. O socialismo moderno, prossegue Jules Moche, está longe de ser uma análise apenas econômica. É muito mais do que isso, pois visa permitir ao homem a sua livre expansão em todos os campos e sua libertação de todas as opressões econômicas, políticas e espirituais. É essencialmente uma revolta contra a injustiça, contra a desumanização do homem numa sociedade que repousa sobre o proveito sem trabalho, o apetite do ganho e do lucro. Será este protesto incompatível com uma crença filosófica ou religiosa? Antes, pelo contrário, o socialismo e a religião não podem esbarrar um no outro, pelo simples fato de as suas zonas de ação não se sobreporem. As religiões, mesmo quando visam moralizar a vida, tendem essencialmente a dar ao homem uma esperança depois da morte. O socialismo quer libertar a vida e não se preocupa nem com a origem nem com o destino final do homem. O livro de Leon Denis tem a virtude de reativar o debate em torno do socialismo e do espiritismo, permitindo a continuidade de uma análise que julgamos oportuna, especialmente agora quando o Partido Socialista, na França, elegendo o seu presidente, procura, sem a violência das revoluções pelas armas, as modificações viáveis para abrir caminho ao programa de socialização gradual, democraticamente, respeitada a estrutura pluripartidária. O imposto sobre a fortuna, medida adotada pelo governo socialista da França, é já um passo importante na melhor distribuição da renda, fazendo utilizar o excesso da concentração de bens e capital em favor das camadas necessitadas e desassistidas. Afinal, a natureza nos ensina com a essência da vida, nada nos cobrando pelo ar que respiramos, pela chuva que alimenta as lavouras e mantém os rios, pela luz que nos chega a todos os dias, pelo calor que o sol distribui a todos, sem indagar de origem, condição social, econômica e geográfica, exemplificando com a gratuidade de seus serviços e sem a procura de recompensa. A lição da natureza dando o seu capital sem reivindicar lucros ou vantagens, proveitos ou benefícios, é uma legenda inscrita na consciência coletiva, reclamando do homem a exemplificação da fraternidade, que está na palavra do Divino Reformador quando aconselhou fazer ao semelhante o que desejamos que ele nos faça. Abril de 1982. Freitas Nobre. Capítulo 1. Espiritismo e socialismo estão unidos por laços estreitos, visto que o primeiro oferece ao segundo o que lhe falta mais, isto é, o elemento de sabedoria, de justiça, de ponderação,
as altas verdades e o nobre ideal sem o qual este último corre o risco de permanecer impotente ou de mergulhar na escuridão da anarquia. Todavia, antes de tudo, importa bem definir os termos que empregamos. Para nós, o socialismo é o estudo, a pesquisa e a aplicação de leis e meios susceptíveis de melhorar a situação material, intelectual e moral da humanidade. Nessas condições são numerosas as nuances, as variedades de opiniões, de sistemas, desde o socialismo cristão até o comunismo, e todo homem cuidadoso com a sorte de seus semelhantes pode-se dizer socialista, quaisquer que sejam, aliás, suas predileções. Minha intenção é bem menos tratar a questão social do ponto de vista político ou econômico do que pesquisar qual parte de influência o socialismo poderia ter sobre a evolução do espírito humano e, particularmente, sobre a educação do povo. As questões sociais, que haviam revestido há algum tempo um caráter violento e ameaçavam atear fogo ao edifício que nos abriga, perderam um pouco de sua equidade. Este é o momento de considerá-los sem paixão, sem amargor, com a calma que convém aos espíritos refletidos, interessados na justiça, desejosos de facilitar a evolução de todos na paz e harmonia. Como veremos, a questão social é, acima de tudo, uma questão moral. Nós subscrevemos voluntariamente as reivindicações legítimas da classe operária reclamando para o trabalhador a sua parte de influência e de bem-estar, seu direito aos benefícios industriais e seu lugar ao sol, porém reprovamos os meios violentos e revolucionários que seriam um perigo para a sociedade ocidental, depois de ter arruinado a sociedade russa. O que caracteriza atualmente aos nossos olhos o estado de espírito do socialismo, à exceção de algumas raras unidades, é o conhecimento insuficiente e muito rudimentar das leis universais. Sem observação delas, toda a obra humana está condenada por antecipação à impotência, à esterilidade, quando não culmina em desordem, em caos. A vida das sociedades, como a do universo, é equilibrada por forças opostas, forças contrárias. O equilíbrio perfeito é a ordem, a paz, a harmonia, mas, desde que uma dessas forças arroja-se sobre as outras, é a perturbação, a confusão, o sofrimento. O estado de inferioridade de nosso mundo provém precisamente da instabilidade das forças físicas e sociais em ação à sua superfície, pois uma se repercute sobre a outra. Todo o passado nos demonstra a predominância das classes elevadas, ditas dirigentes, sobre o povo reduzido a um estado de miséria. Hoje em dia, são as classes trabalhadoras do que por vezes desejam alçar-se e dirigir por sua vez a sociedade. Mas o despotismo que vem de baixo não é melhor do que aquele que vem do alto, é talvez pior, pois que mais brutal e mais cego. Depois da última guerra o nível intelectual e moral baixou sensivelmente, as paixões se desencadearam, os apetites e a avidez se tornaram mais ásperos e mais ardentes, é que sua melhor parte de homens se foi, levados por seu devotamento, seu espírito de sacrifício, eles correram para a morte como para uma festa, enquanto os outros, mais prudentes, menos desinteressados, souberam preservar sua vida. Aqueles que se ofereceram em holocausto para a salvação de outrem planam em multidão acima de nós, assimilam forças e luzes novas. Eles retornaram bem cedo ao seio desta humanidade que tem necessidade de seu concurso para trabalhar para a sua evolução. Desde já, na geração que surge, espíritos de valor tomaram seu lugar em uma vintena de anos vê-los se afirmarem por seus méritos e virtudes adquiridos. Entretanto, até lá, teremos que atravessar um período difícil durante o qual todos os que têm consciência de seu dever de solidariedade que nos liga a todos, os espíritas sobretudo, terão de pagar por suas pessoas e guiar seus semelhantes no caminho árduo do progresso. A grande lei da evolução, que rege todos os seres, deve também servir de base a toda organização social. Cada um tem o direito a uma situação relativa às suas aptidões e suas qualidades morais. Ora, é a aquisição que trazemos de nossas vidas anteriores que a educação espírita poderia esmerilhar. O essencial seria, pois, fazer conhecer ao homem, antes de tudo, de onde ele vem e para onde ele vai, isto é, qual a finalidade real da vida e a sua destinação. Somente então surgirá em toda claridade e em todas as consequências sociais essa solidariedade que liga aos seres em todos os graus de sua ascensão, constrangendo-os por seu próprio bem a retornar à Terra e a todos os outros mundos nas condições mais diversas, a fim de aí adquirir as qualidades inerentes a esses meios e, muitas vezes também, resgatar um passado culposo. Depois das doutrinas do passado, que não nos trouxeram senão a obscuridade e a incerteza,
O Espiritismo projeta uma viva claridade sobre o caminho a percorrer. No encadeamento das nossas vidas sucessivas ele nos mostra a ordem, a justiça e a harmonia que reinam no universo. Que o socialista se torne razoável e adote esta grande doutrina, esta ciência vasta e profunda, que esclarece todos os problemas e nos fornece provas experimentais da sobrevivência, que os seus participantes se impregnem e conformem com ela os seus atos e o socialismo poderá se tornar uma das alavancas que levará a humanidade para destinos melhores. 0 traço. Posto que me seja detestável, creio dever insistir sobre o estado de espírito no qual me proponho tratar deste vasto assunto. Nasci na classe operária e nela não conheci senão lutas e privações. Meu pai era canteiro, depois se tornou pequeno empreiteiro, mas o trabalho faltava muitas vezes e era preciso mudar de profissão. Eu mesmo, depois de ter recebido uma instrução muito sumária, me iniciei como pequeno empregado de comércio e o labor manual não me é estranho. Já aos 12 anos eu descolava fios de cobre na casa da moeda de Bordeaux e meus dedos de criança, sob o atrito do metal, muitas vezes se tingiam de sangue. Aos 16 anos, em uma fábrica de faianças em Tours, eu carregava o cesto nos dias em que se fazia o desenfornamento das peças. Aos 20 anos, em uma manufatura de couros, eu carregava peles nas horas de aperto manobrava a la marguerite, grosso instrumento de madeira que serve para amaciar os couros. Obrigado, durante o dia, a ganhar o meu pão e o dos meus velhos pais, eu consagrava muitas noites aos estudos, a fim de completar minha ligeira bagagem de conhecimento, e daí data o enfraquecimento prematuro de minha visão. Depois da guerra de 1870, compreendi que era preciso trabalhar com ardor para a educação do povo. Com este fim e o auxílio de alguns cidadãos devotados, havíamos fundado, em nossa região, a Liga do Ensino, da qual me tornei secretário-geral. Foram criadas bibliotecas populares e se iniciaram em pouco, por toda a parte, séries de conferências, isto para demonstrar que sempre guardei o contato com as classes trabalhadoras, que partilhei de seus cuidados e suas aspirações para o progresso. Tornei-me muito interessado no movimento cooperativo e, por muito tempo recebi, a título gracioso, os livros de um grupo de operários cordoeiros reunidos em um empreendimento comum. Agora que a idade branqueou minha cabeça e que a experiência chegou, aprecio mais altamente as vantagens que proporcionam a toda alma as reencarnações entre os humildes e a livre aceitação da lei do trabalho. Com efeito, o trabalho é um preservativo soberano contra as armadilhas da paixão, uma espécie de banho moral, um sinônimo de alegria, de paz, de felicidade, quando é realizado com inteligência e obstinação. Assim eu compreendo melhor porque a lei da evolução leva a imensa maioria de seres a renascer no seio de classe laboriosa para aí desenvolver sadias energias, fortalecer o caráter, tornar o homem verdadeiramente digno deste nome. Na luta constante contra as necessidades, no esforço cotidiano para se sair do aperto das necessidades, pouco a pouco a vontade se afirma, o julgamento se consolida, as mais belas qualidades desabrocham. É por isso que as maiores almas que passaram pela terra, Cristo, Joana d'Arc e tantos outros nobres espíritos, quiseram renascer nas condições mais obscuras, para servir de exemplo à humanidade. 0 traço. Devo dizer aqui que, no curso de minha vida, desde minha infância, em meio às dificuldades que tive de vencer, sempre fui sustentado pelo lado de lá. Nos momentos em que acabei de falar, eu me sentia levado em meu caminho por uma força invisível, uma força da qual ainda ignorava a natureza, pois meus guias espirituais só se revelaram um pouco mais tarde. Entretanto eu possuía já uma faculdade mediúnica, aquela da psicografia, e obtinha comunicações de forma bastante literária. Mas esta faculdade desapareceu de súbito quando me tornei conferencista. Meus protetores do espaço me explicaram que haviam adaptado seus recursos fluídicos às minhas facilidades oratórias, aos meios de improvisação como sendo mais eficazes para a difusão do espiritismo. Pude notar muitos casos análogos de transformação de faculdades psíquicas, sobretudo entre os médiuns de incorporação. Nessa época eu não tratava ainda publicamente de questões espíritas, escolhi assuntos a elas relacionados, mais ou menos diretamente, tais como a pluralidade dos mundos habitados, o gênio da Gália, Joana d'Arc e outros assuntos que permitiam abordar, incidentalmente, o problema do mundo invisível. Não foi senão por volta de 1880 que abordei franca e publicamente esta questão. As plateias eram pouco favoráveis e foi preciso, mais de uma vez, suportar os escárnios, as objeções pueris e sobretudo o alarido.
Hoje, os conferencistas espíritas encontram um melhor acolhimento. Se seus auditores não são sempre convictos, pelo menos escutam com cortesia. Essas diferenças de atitude dão a medida exata dos progressos realizados por nossas crenças em um período de 40 anos. Foi sobretudo ao curso de minhas conferências contraditórias na Bélgica, com Wolders e Oscar Beck, duas fortes cabeças do Partido Socialista, que eu pude dar-me conta de que este estava profundamente imbuído de teorias materialistas e, por consequência, na impossibilidade de estabelecer conexão com seu plano de reforma às leis gerais do universo, cuja essência é por inteiro espiritualista. É verdade que existem brilhantes exceções, entre as quais citarei Jaurès, que foi sempre um espiritualista convicto, eloquente e mesmo poeta em suas horas. Mas parece-me que a esse respeito ele não fez escola. De minhas constantes relações com os trabalhadores de toda a ordem, uma consideração se depreende, é que os operários, sejam das cidades, sejam dos campos, tomados individualmente, isolados, são pouco acessíveis às doutrinas subversivas, comunismo e anarquismo. Sem dúvida, guardaram do passado, dos séculos de servidão, uma espécie de atavismo intuitivo que os torna hostis a todas as formas de opressão, mas possuem no fundo de si mesmos o sentimento da realidade, amam a justiça e o progresso. É sobretudo nos grandes centros industriais que os excitadores têm mais acesso sobre as massas operárias e que a palavra dos oradores inflamados, com ruim arrivismo, alcança-as melhor, propelindo-as para os excessos. Porém estes têm, geralmente, pouca duração. A França é um país de bom senso e de razão e que permanecerá refratária às teorias do bolchevismo e outras doutrinas estrangeiras. O que se chama de luta de classes não existe senão no papel. Em realidade não há mais classes desde a Revolução, não há mais entre elas limites precisos, pois há penetração recíproca e contínua. Todo trabalhador econômico pode se tornar patrão. A burguesia tem suas raízes no povo e nele se recruta incessantemente, é de seu seio que se elevaram a maioria dos homens que ilustraram a humanidade, foi daí que se alçaram tantos burgueses, graças ao seu trabalho ou ao seu talento. Por outro lado, quantos pequenos rendeiros, pequenos proprietários então, em razão da guerra e de suas consequências econômicas, não caíram no proletariado? Seu número é difícil de ser fixado, pois, mudando de situação, mudam quase sempre de residência e vão se perder no turbilhão das grandes cidades. A desgraça é que os campos se despovoam e que a pletora das cidades se acresce sem cessar. Desertam-se dos trabalhos sádios para irem se confinar em locais estreitos, privados de ar e de luz. Assim, a raça se esteriliza, mingua e resvala em um declive perigoso. Zero traço. Parece que assistimos a um começo de desagregação da sociedade. O cimento que liga os elementos do edifício, isto é, o espírito de família, a disciplina social, o patriotismo, o sentimento religioso, etc., se enfraquecem e se decompõem. A quem remonta a responsabilidade deste estado de coisas? Em grande parte à Igreja escola. Petrificada em seus dogmas, a Igreja se tornou impotente para comunicar ao corpo social essa fé viva que é a grande força, a própria alma das nações. Seu catecismo, incompreensível e incompreendido, é notoriamente insuficiente para esclarecer e guiar as crianças do povo nos caminhos difíceis da existência. Certamente, é verdade, podem ainda com isso se contentar, mas uma sociedade inteira não pode viver desse pão ressecado e endurecido. Falemos da escola atual, ampla e obrigatória. Ela foi uma reação contra a escola congregacionista imbuída de prejuízos dogmáticos e de doutrinas seculares. Os promotores da escola laica tinham um programa e uma finalidade: fazer todos compartilharem, num ímpeto de entusiasmo, sua confiança na solidariedade humana pela difusão da educação e o conhecimento dos princípios que afirmam o dever e a participação de todos na obra comum. Essa instrução era complementada por noções de moral impregnadas de ideal espiritualista. Os manuais de Paul Hubert e de Compeyré ensinavam a existência de Deus, a imortalidade do ser, e procuravam reacender o fogo sagrado nas almas francesas. Seus sucessores, entretanto, em sua política terra a terra, eliminaram pouco a pouco estas noções de idealismo e a escola caiu sob a influência materialista. Desde então, a instrução laica, desprovida de elevação, desenvolveu o sentimento pessoal. Do orgulho ao egoísmo não vai mais que um passo e, 30 anos depois, este cresceu graças ao bem-estar procurado por uma civilização materialista. Quando a instrução é desprovida de freio moral, de sanção, e vê-se imiscuir a paixão material,
ela não faz senão superexcitar os apetites, os desejos de gozos e se traduz por um egoísmo desenfreado. É preciso, pois, combater o egoísmo por um ensino idealista regenerador. Vencido o egoísmo, será mais fácil extinguir as outras paixões que corroem o coração humano. A escola neutra representa, hoje em dia, um conjunto de conhecimentos privados do bem moral necessário para constituir uma educação, uma direção eficaz. Ela reencontrará o seu prestígio, o seu poder benéfico, assimilando uma doutrina espiritualista independente, suscetível de substituir todos os ensinamentos confessionais. Ora, essa doutrina só o Espiritismo pode fornecer. Aguardando essa fusão necessária, qual é o papel de nós espíritas? É o de criar, de multiplicar o exemplo de nossos irmãos leoneses, as escolas dominicais onde a doutrina e a moral espírita são ensinadas às crianças, assim como aos adultos. O que dissemos da escola primária aplica-se igualmente ao ensino superior e mesmo à ciência, a qual não é ainda senão um conjunto de teorias passageiras, de hipóteses provisórias que um século edifica e que o século seguinte destrói e substitui, como demonstra o Sr. Charles Richet, com um vigor e uma franqueza merecidos. É verdade que uma ciência se edifica pouco a pouco. Ela tem por base a experimentação psíquica, mas ela se choca com tantos prejuízos, preconceitos e rotinas materialistas, que se passará muito tempo antes de realizar esta síntese necessária e esperada que religará as ciências atuais, parciais, fragmentárias, em um todo harmonioso, isto é, em uma concepção geral da vida e do universo. Ela se tornará assim um móvel de ação, um foco de luz capaz de iluminar e de guiar o homem nas vias até aqui incertas de sua destinação. A ciência não é feita, ela se faz, um dia, tornada integral e homogênea, abraçará em seus estudos os mundos visível e invisível que penetrará neste oceano de vida oculta que nos envolve. Ela conhecerá as leis e, acima de tudo, essa grande lei de ascensão que convoca cada um de nós através dos tempos para um bem-estar melhor. Então, chegado a este domínio elevado do conhecimento, poderá servir de base ao destino e à educação. Pois ela será não apenas uma lei, mas também uma lei moral a oferecer à humanidade. Hoje, ela é ainda um balbucio de criança ensaiando por pronunciar as primeiras letras do grande livro eterno e divino. Esmagada sob o peso da matéria, cuja densidade é maior entre nós do que sobre os globos vizinhos, sufocada por uma atmosfera envenenada, pelos fluidos das paixões terrestres, como o homem poderá conhecer a vida invisível que preenche o espaço? Como poderá fazer uma ideia dessas hierarquias espirituais que se superpõem até os cumes da sede incriada? É, entretanto, isto que o homem tem mais necessidade de conhecer, pois é o fim supremo de seus esforços, a sanção de seus atos, a compensação reservada às suas provas e seus males. É verdade que pela descoberta das forças radiantes e dos estágios sutis da matéria a ciência humana começou a entrever a possibilidade de uma vida invisível, mas, antes de ter analisado esse estágio da vida por seus métodos atuais, antes de ter examinado as leis, as consequências morais, podem-se escoar muitos séculos. Esperando que nossa ciência terrestre tenha chegado à altura das necessidades sociais, eis que o ensinamento dos espíritos vem abrir mais vastos horizontes, iniciando-nos nas leis da harmonia universal. Pouco a pouco, sobre todos os pontos do globo, uma comunhão se estabelece entre os vivos e os mortos e logo da terra inteira se elevará um hino de júbilo, o grito de reconhecimento e de amor para com aquele que em sua sabedoria e sua previdência permitiu que esta grande revelação se produzisse no momento mesmo em que a humanidade parece se inclinar para um abismo de trevas e de dores, para aquele que dispôs todas as coisas com uma sabedoria, uma previdência, uma arte infinitas. Capítulo 2. Nosso mundo, dissemos precedentemente, é arrastado por uma corrente poderosa para uma era de transformação social. O socialismo, qualquer que seja a opinião que dele se faça, que se o aprove ou que se o condene, tem perseguido seu caminho a despeito das resistências e se tornou uma força com a qual é preciso contar. Ele tem para si o futuro, ele triunfará, talvez, sob formas bem diferentes daquelas sob as quais é concebido hoje sua obra será pacífica ou sangrenta, conforme o princípio, a ideia mestra que a inspirará. No momento, os socialistas estão divididos em escolas rivais. Eles trabalham de maneira diversa para reunir os elementos necessários a fundar um novo edifício social. Falta-lhes, porém, o essencial, o cimento que deve reunir esses elementos, isto é, a fé elevada e o espírito de sacrifício que ela inspira. Falta-lhes o ideal poderoso que aquece, fecunda e vivifica.
Para construir a cidade futura, para fixar a lei definitiva, é preciso, antes de tudo, conhecer a lei universal do progresso e da justiça e tomá-la por guia, pois, se não conformarmos nossas obras pela lei eterna das coisas, não faremos senão uma obra efêmera construída sobre a areia e que virá abaixo. A ciência é, por alguma razão, importante neste momento crucial que atravessa o mundo e o penetra de mais em mais? Não, é apenas a vontade de fazer cessar ou pelo menos minorar o sofrimento humano, é o desejo intenso de pôr fim às iniquidades sociais que inspira o socialismo sob suas formas variadas. Esse movimento, que a ciência não criou, chegará até lá indicando-lhe, dirigindo-lhe, assinalando-lhe a finalidade elevada que deve enobrecer, idealizar seus esforços. Deste ponto de vista a ciência atual é impotente. Assim, como vimos, os socialistas que se inspiram em certas teorias científicas, erigiram o materialismo e o ateísmo, à altura de um princípio. Fez-se tábua rasa de todas as esperanças no além, de toda a ideia de imortalidade, de toda a concepção de um ideal divino. E é esse estado de espírito que a torna estéril ou funesta. Assim como já dizia Mazzini, o grande democrata italiano de seu partido, pode-se dizer de todos os partidos, vejo em torno de mim um estado de dissolução, o individualismo ao qual deságua, forçosamente, a ausência de um pensamento religioso, de um pensamento elevado. Vejo nessa ausência a causa da perda temporária e aí encontro a explicação de todos os fenômenos que nos entristecem. Perguntar-me-ão se este sentimento elevado de justiça e de solidariedade, se este ideal superior é conciliável com o conflito dos interesses e a luta pela vida. Pode-se exigir do homem, em nome de princípios políticos ou de direitos econômicos, que ele renuncie ao seu egoísmo, ao seu amor próprio, ao seu áspero agarramento aos bens materiais. Para colocar um freio às paixões violentas, às cobiças furiosas, a todos os baixos instintos que entravam o progresso social, não é preciso apelar para a inteligência e a razão, é preciso, sobretudo, falar ao coração do homem, ensiná-lo a reconhecer a finalidade real da vida, seus resultados, suas consequências, suas responsabilidades, suas sanções. Enquanto o homem ignorar o alcance de seus atos e sua repercussão sobre o seu destino, não haverá melhoria durável na sorte da humanidade. O problema social é, sobretudo, um problema moral, dissemos. O homem será desgraçado enquanto for mal. E entretanto, o povo, apesar de sua ignorância e suas falências originais, permanece ainda acessível às verdades consoladoras. Ele sofre, extravia-se por vezes se exaspera, mas vibra quando sabe que haverá apelo ao seu sentimento generoso. Sua educação está por ser feita, por inteiro, do ponto de vista psíquico. Nele o materialismo boia na superfície. Há um grande trabalho a ser empreendido através destas extensões quase incultas. Edgar Quinet via corretamente quando escrevia, como não se aperceber de que o problema religioso envolve o problema político e econômico e toda solução deste último não tem senão o valor de uma hipótese há tanto tempo que ainda não se resolveu o primeiro. Com efeito, é preciso lembrar que há em sua fé religiosa que as comunidades cristãs do Oriente e do Ocidente e, na América, as sociedades dos quakers, dos chakres, etc., encontraram as regras de disciplina, o princípio da associação e de devotamento que assegura o bem-estar, a prosperidade dessas instituições e de seus aderentes. Mas em nossa época e em nossa França a fé religiosa não tem mais intensidade para servir de base a uma transformação social ou a uma organização econômica. Os ensinamentos nebulosos das igrejas sobre as condições da vida futura, seu dogmatismo estreito, suas ameaças pueris, relativas aos castigos imaginários, tudo isso terminou por semear, até mesmo entre seus fiéis, o ceticismo ou a indiferença. Mas eis que a revelação dos Espíritos vem aclarar com uma luz implacável as condições da vida no além e o destino dos seres. Por ela, a lei da reparação se impõe a todos, não mais sob a forma de um inferno ridículo, mas por existências terrestres que podemos observar, constatar em torno de nós, existências de labor, de sofrimentos e de provas em meio às quais os seres resgatam um passado culposo e conquistam um futuro melhor. Assim a sanção se torna precisa. Cada um de nossos atos recai sobre nós e seu conjunto constitui a trama de nosso destino. A justiça e a solidariedade aí encontram sua plena e inteira aplicação. Sentimos-nos ligados aos nossos semelhantes na medida dos sacrifícios que por eles fizemos destinados a nos reencontrar,
a nos unir, a nos seguir através de etapas inumeráveis nas condições sociais as mais variadas, ao curso de nossa ascensão para uma finalidade grandiosa e comum. Os ensinamentos do além-túmulo exercem sobre aqueles que os recebem uma impressão profunda, pois que emanam, as mais das vezes, de seres que conhecemos e amamos na Terra, de nossos próprios parentes e amigos, como prova de identidade, detalhes psicológicos que não permitem duvidar da natureza nem da presença dos manifestantes. Em suas mensagens sugestivas, estes descrevem suas sensações na vida do espaço, suas respectivas situações boas ou más, segundo seus méritos e seu grau de evolução. Eles descrevem os sofrimentos morais causados por uma lembrança das faltas cometidas e a necessidade do retorno à carne para desenvolver as energias latentes no eu, para reparar e para evoluir. Esses ensinamentos proporcionam a todos os que deles participam uma compreensão mais nítida das grandes leis de justiça e de harmonia que regem o universo e, por isso, oferecem maior coragem na prova, maior resolução no cumprimento do dever. À medida que tais conhecimentos se propagam, uma corrente se estabelece entre o céu e a terra, entre os adeptos e seus protetores invisíveis. Para lá se alçam as aspirações humanas e de lá descem as forças, os socorros, as inspirações. De mais a mais vê-se produzir entre os participantes essa radiação da alma, essa expansão do coração, vê-se criar uma atmosfera de fraternal confiança que tornará mais fácil a solução de numerosos problemas sociais que o egoísmo, a ignorância e o ódio haviam até aqui tornado insolúveis. Foi isso que permitiu ao grande escritor inglês, Sir Arthur Conan Doyle, escrever a respeito do espiritismo. Recebemos há alguns anos uma nova revelação que se distancia de muitos dos maiores acontecimentos religiosos sobrevindo após a morte de Cristo, pois ela muda inteiramente o aspecto da morte e a sorte dos humanos. Encontra-se ali uma revelação que nos faz fitar a morte face a face sem temor e é uma imensa consolação, quando aqueles que amamos passam para um outro lado do véu. 0. Em realidade poder-se-ia dizer que o espiritismo é um socialismo etéreo baseado sobre as regras absolutas da justiça e sobre as leis da consciência e da razão. Seus princípios são imutáveis. Eles mostram à humanidade o caminho do dever pelo qual ela se proporcionará a verdadeira luz e a plenitude de suas liberdades e de seus direitos. Os espíritas sabem que a obra divina representa o trabalho da justiça, a sabedoria e a beleza. Tudo age, progride e sobe, desde o átomo até Deus. As leis da evolução são soberanas, mas sobre nossa Terra essa evolução não pode ser senão lenta e gradual. Se puséssemos ver as coisas do alto, constataríamos que essa evolução de nosso planeta segue regras fixas. Atualmente já entramos em posse de forças radiantes, de correntes de ondas que nos permitem comunicar nossos pensamentos a toda distância e que abrem nossos horizontes à ciência. Logo, por processos análogos, entraremos em relação com as sociedades do espaço e delas receberemos exemplos e lições. A grande iniciação é assim, vertida gota a gota, a fim de que os seres sejam dela melhor impregnados e se submetam à regra soberana e universal do bem e do belo. Pois é nesse esforço, que faz cada um deles para se elevar à alta concepção da beleza física e moral do mundo, que se encontra a fonte de todos os prazeres intelectuais e o móvel de todo o progresso. Do ponto de vista social, como do ponto de vista individual, na realização da lei do bem e do belo permanece a finalidade essencial, a regra e a recompensa dos esforços comuns. Cada um deve concorrer ao seu alcance para a ordem e harmonia do conjunto. As almas superiores, os gênios, os artistas, os poetas, trabalhando na obra da beleza, contribuem para elevar as inteligências e tocar os corações. Outros realizam tarefas mais humildes que se lhes incumbem, tarefas não menos necessárias à vida de todos, procurando elevar-se a si mesmos a um papel mais importante e mais estético no universo. É esta lei sublime que estabelece conexão com a noção do direito e do dever, a de todo indivíduo participar na ordem social na razão do seu grau de evolução. Uns trabalham na ordem imediata para assegurar os direitos de uma vida transitória, outros para uma finalidade mais vasta na ordem futura, para preparar a evolução coletiva. Se todos os homens estivessem penetrados do esplendor destas leis compreenderiam a finalidade que perseguem através dos tempos, associar-se-iam de todo o seu coração, de toda a sua alma à obra universal da beleza e da harmonia, pois saberiam que trabalhando para o todo trabalhariam para eles mesmos. Não se veriam tantos ódios, resistências, revoltas e outros males. O sofrimento seria banido da humanidade,
pois tudo está na compreensão do fim a ser atendido e de se colocar em ação os meios próprios desta realização. É o que nos ensina a doutrina dos espíritos e é nisso que ela é superior a revelações precedentes incompletas, que nos dão, sobre o futuro da alma, apenas vagas indicações e pálidas descrições de paraísos adequados aos estágios pouco evoluídos do pensamento humano. 0 traço. Muitos leitores perguntam-me o que penso da crise atual. Minha opinião pessoal importa pouco e prefiro resumir aqui, à guisa de resposta, as instruções dadas por nossos guias espirituais sobre esse assunto complexo e delicado. As lições da guerra, dizem eles em substância, não trouxeram os frutos que se poderiam esperar. O perigo passado, a matéria caiu mais pesadamente sobre o espírito, ela superexcitou os apetites, a avidez. Como deter esse transbordamento de paixões que nos arrasta para o abismo? Suprimindo o meio que as desencadeia, o dinheiro. Daí a crise financeira que se vicia a hora presente. Deveis sentir-vos todos atingidos do ponto de vista social ou financeiro. Cada um deve fazer um retorno para trás, interrogar o passado e medir suas próprias responsabilidades. Apenas então uma reviravolta poderá se produzir. De acordo com uma lei imanente superior, todo capital adquirido sem escrúpulo, sem trabalho, será volatilizado. Pode-se prever ruínas sem número e a queda de muitos e grandes estabelecimentos. Do ponto de vista espiritual, é preciso regenerar a massa através do trabalho de uma orientação nova, pois é pelo trabalho que se podem criar os objetos necessários às mudanças que são as fontes vitais da existência. Como deter esse desbordamento de paixões que arrastam para o abismo? De que serve a troca? É o dinheiro. Pois o dinheiro, que depois da guerra havia perdido o seu valor, em seguida sua grande defasagem, deverá restabelecer-se gradualmente, em razão do esforço e do trabalho nacional. Vossos vizinhos intrigam contra vós, porém suas intrigas se voltam contra eles mesmos. Em seguida, não de perda de vidas humanas, mas de perdas de fortunas, que vossa população compreenderá melhor a lei do trabalho e a ela se submeterá de bom grado. Há ainda o medo que é o início da sabedoria. A crise se encontrará resolvida pelo próprio jogo dos acontecimentos que o alto julgou útil deixar amadurecer. É preciso ainda esperar pela solução desta crise e de lutas econômicas e políticas. Para o momento, importa que cada um se volte para si mesmo, para isto a espiritualidade ajudará. Uma nação sem ideal, sem um fim elevado, é logo reduzida a pó. Além disto, os círculos políticos, mais opostos, devem se inspirar em um ideal superior. Um ideal que se alie ao racionalismo mais extenso. 0 traço. Da mesma forma que, para contemplar um afresco, um quadro, é preciso um certo recuo da parte do observador, para julgar nossa civilização ocidental é preciso considerá-la do alto. Assim, sob suas faces brilhantes vê-se aparecer o longo cortejo de seus erros, de seus defeitos, de suas misérias morais. Sua maior falta é de ter dado um espaço muito grande às coisas da matéria, passageira e perecível, em detrimento do espírito, cuja vida é imortal e infinita. Daí uma contradição com a lei suprema da evolução e desta contradição decorre um estado social, uma situação perturbada, falseada, por vezes dolorosa. Rendamos ao espírito sua supremacia e vejamos na matéria o que ela é realmente, um meio de ascensão e não uma finalidade. Aprendamos a conhecer e a nos comunicar com este universo invisível no qual se desenrolam nossos destinos sem limites. Aprendamos a pôr nossas vibrações e nossos pensamentos em harmonia com o mundo dos espíritos, no qual seremos chamados a viver nossa verdadeira vida. Cada ser humano é um pequeno polo vibratório, entre todos os homens existem transmissões fluídicas, entre os mundos existem poderosas correntes da mesma natureza. De uma maneira geral, há a relação magnética entre todos os seres vivos e tudo se religa a uma causa única e superior, a um centro de forças que anima o universo inteiro. Pelo estudo do invisível chegamos a melhor compreender esta comunhão de seres e de mundos de que participamos, mesmo independentemente de nós. Com efeito, o que é a intuição, o gênio, a inspiração, se não mensagens impressionantes de cérebros postos em vibração, pois não estamos mais no tempo das mesas girantes. As relações se dilataram entre os diferentes planos da vida espiritual e de mais alto ensinamento se desprende, uma revelação nos chega que dissipa os enigmas sombrios da vida e do destino. Sentimos-nos mergulhados em um oceano de força e de vida cujos recursos não conhecem limites. Para que a sociedade terrestre prossiga nessa evolução,
Deve renunciar ao materialismo, que é insuficiente, e se apoiar, doravante, nesta noção mais alta das existências sucessivas do ser e de uma vida universal regida por leis de equidade e de harmonia. Façamos desta lei um princípio de educação moral e de justiça social, pois através dela tudo se explica e se esclarece. Com efeito, é pela compreensão desta regra social junto à noção de deveres e de responsabilidades que ela comporta, de sanções que lhe são afetas, que se revelará aos nossos olhos a grandeza e a beleza da vida.